Olá, boa tarde, eu sou José Alexandre, bem-vindos de volta ao meu canal e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas metas literárias deste ano de 2026, uma pequena lista que eu criei no final do ano passado, início desse ano, mas antes pedir para, se vocês já estão inscritos, obrigado por estarem inscritos aqui, se não, se é a primeira vez, inscreva-se no canal, deem like também nesse vídeo, ok? Então, eu vou contar um pouco a história como eu escolhi a lista desse ano, que já estamos na metade, e fazer também um ponto de situação do que eu já li, do que eu não li. Pelo título, acho que vocês já devem ter alguma noção do que eu consegui ler ou não nesse primeiro semestre, um pouco aqui, até mais nesse mês de julho também. Então, o ano passado, em 2025, eu resolvi fazer uma lista de livros para ler, e foi uma lista que eu tinha atribuído um livro a cada mês, e embora eu tenha chegado numa fase ali que eu meio que larguei essa atribuição do mês para o livro, eu consegui ler quase que a lista toda, né? Desses 12 livros de 2025, teve só um que eu abandonei, e todos os outros 11 livros eu li por completo, e achei que nesse ano de 2026 eu iria fazer o mesmo, né? E fiz, embora o status não seja assim tão bom como o do ano passado. Mas quando eu estava analisando a lista do ano passado, de 2025, eu notei que eu escolhi alguns livros que eu queria ler, né, no final de 2024, mas depois, já quando a lista estava sendo executada, quando eu estava lendo os livros, eu notei que dos 12 livros que eu tinha escolhido, somente 2 eram de autoras mulheres. Todos os outros 10 livros eram de autores homens. E dessas duas mulheres que eu tinha na lista, uma delas eu abandonei, então foi dos únicos livros de mulheres que eu tinha na lista de 2025, um deles eu abandonei, que era Uma Vida Pequena, da Rania, não sei o quê. E o outro livro foi, que aí sim eu li, foi A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Qual que foi o meu problema? Não foi um livro que eu gostei muito, né? O livro da Rosa Monteiro. Já vi gente que gosta bastante dos livros dela, mas não funcionou para mim. Então, quando eu estava terminando o ano passado, eu falei, não, em 2026 eu tenho que mudar um pouco a situação, né? Então resolvi criar uma lista de 12 livros novamente, um livro para cada mês. Resolvi que esses 12 livros deveriam ser todos de mulheres e deviam ser de mulheres de países distintos, ok? Então não podia ter dois países iguais. Então podia ter um livro do Brasil, dos Estados Unidos, um do Reino Unido, um de Portugal, mas sempre de mulheres, ok? Então foram esses os livros que eu resolvi. Foi esse o critério que eu utilizei. E agora eu vou falar um pouco sobre os livros que eu escolhi e também falar um pouco para vocês quais livros que eu consegui ler nesse ano de 2026. Pelo título, vocês já devem terem visto aí que eu não consegui ler muitos dos livros. Dos livros que eu tenho para ler, nesses 12 livros eu consegui ler apenas 3 de mulheres dessa lista inicial. E eu já vou começar aqui com o primeiro livro que eu consegui ler no ano de 2026, que foi o livro Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Esse era o livro que eu tinha atribuído para o mês de janeiro, e eu consegui ler ele no mês de janeiro mesmo, né? Então, mês de janeiro, no vídeo, inclusive o último vídeo que saiu no canal na semana passada, eu falo que eu tinha escolhido esse livro para o mês de janeiro, que era o mês do meu aniversário, e eu queria então um livro da Clarice para ler no mês de janeiro, lá no outro vídeo. Posso deixar linkado aqui também, caso vocês não tenham visto. Eu falei um pouco sobre esse livro aqui da Clarice e gostei muito, né? Talvez ainda não seja o meu favorito da Clarice, mas gostei muito. Então, ali começou janeiro, tudo bem, né? Tava conseguindo ler de acordo com o cronograma. E aí, então, começou o mês de fevereiro. E aí, no mês de fevereiro, eu comecei a ler outro livro, que foi esse As Alegrias da Maternidade, da Bucha Miceta. Esse não era o livro do mês de fevereiro, mas era o livro que eu tinha na altura, e eu comecei a ler esse livro, e por uma série de questões, eu estava gostando de ler esse livro, eu tive que abandonar, né, não estava num momento bom, e aí eu resolvi abandonar, falei, não, esse livro não é o momento de continuar lendo agora. Quero ver se eu pego ainda para ler esse livro neste ano, mas não li este livro ainda. Então,
Ele não era o livro do mês de fevereiro, ele era inclusive o livro do mês de julho, desse mês que a gente está agora. Mas também sei que em julho eu não vou ler este livro, né? Então já tenho mais ou menos umas próximas leituras em vista e não vai ser ainda As Alegrias da Maternidade, embora eu queira ler esse livro no ano de 2026. O livro, na verdade, que era do mês de fevereiro, era Uma Breve Vida das Flores, A Breve Vida das Flores. No Brasil, acho que ele foi traduzido como Água Fresca para as Flores. É um livro que eu li, acho que foi só no mês de junho, exato. Foi no mês de junho, eu comprei ele na Feira do Livro de Lisboa. Li com atraso, mas pelo menos li esse livro da Valérie Perrin. Gostei, embora não tenha sido um livro que eu tenha me apaixonado. Acho que eu até falei no vídeo que eu falei sobre esse livro. Eu fiquei com a impressão de que a Valérie Perrin, embora tenha sido o único livro que eu li dela, eu imagino que ela pega uma fórmula e usa essa fórmula para todos os livros. Acho que é uma coisa mais como um Dan Brown, que pegava a mesma fórmula e escrevia, e ainda escreve os livros do Robert Langdon, sempre utilizando a mesma fórmula. Mas foi o outro livro da lista que eu li. E o terceiro livro da lista que eu consegui ler, não tenho ele aqui comigo agora, é o Rapariga, Mulher Outra. Eu li ele no mês de abril. Ele estava planejado para ser lido no mês de agosto, mas como era de uma autora do Reino Unido, eu ia fazer uma viagem para o Reino Unido, eu falei, vou escolher esse livro aqui para uma viagem temática, leio, acho que é interessante ler um livro para o país que a gente está indo, para a cidade, o estado que a gente está indo, então aproveitei e já li esse livro, não tenho ele agora porque ele está emprestado, mas foi um livro que eu gostei de ler. E basicamente foram esses os 3 livros que eu li no mês, no ano de 2026, dessa lista inicial. Aqui eu vou falar rapidamente sobre os outros livros que eu tinha colocado nessa lista, que eu ainda tenho colocado nessa lista, embora não sei se eu vou conseguir ler todos esses livros nesse ano de 2026, mesmo porque eu não tenho muitos deles. Acho que eu só tenho mesmo esse da Buche Mecheta, que é uma autora nigeriana, e os outros 8 que ficam faltando eu não tenho ainda. Então, no mês de março, eu tinha selecionado O Caderno Proibido da Alba de Cespedes, que é uma autora italiana. No mês de abril, eu tinha selecionado o da Djamila Pereira de Almeida, Lisboa, Lua no Paraíso. No final aqui, eu achei que ela fosse angolana pelo título do livro, mas ela é portuguesa. Então, acaba sendo a única nacionalidade que eu tenho, acho que 2 vezes na lista, né? Então, o próximo livro da lista também é de uma portuguesa, que é da Dulce Maria Cardoso, no livro O Retorno. Depois do mês de junho, era suposto eu ler a Camila Souza Vilhada, que é uma autora argentina, e eu tinha selecionado Tese sobre uma Domesticação. Não tenho esse livro ainda também. O ano passado eu li As Malditas, que acho que foi traduzido no Brasil como... acho que tem 2 títulos, né? No Brasil, não sei se, acho que um deles era O Parque das Irmãs Magníficas, e não sei se agora o título novo que saiu pela Companhia das Letras é o mesmo daqui, As Malditas, mas é um livro que eu gostei bastante, ele mistura um pouco de realismo fantástico também naquele livro, e gostei, e queria ler mais um, então, da Camila Souza Vilhada. Depois, então, sim, no mês de julho vinha Bucha Mecheta, com As Alegrias da Maternidade. Agosto, a Bernardina Evaristo, com Rapariga, Mulher Outra, ou Menina, Mulher Outra. No mês de setembro viria Han Kang, com Lições de Grego, então coloquei aí uma autora sul-coreana, ganhadora do Prêmio Nobel de 2024. Não li nenhum livro da Han Kang e achei que seria uma boa oportunidade. E eu já sabia que eu não queria ler o livro mais conhecido dela, que é A Vegetariana. Então resolvi selecionar um outro, também não tenho esse livro ainda. No mês de outubro eu tinha selecionado a Olga Tokarczuk, acho que é assim que fala, não sei, não tenho certeza. E eu tinha escolhido os Contos do Teu-Arado. Acho que esse é o título no Brasil, ou é Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos. Aliás, acho que é isso. Acho que no Brasil ficou como Sobre os Ossos dos Mortos, e aqui tem o título Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos. Acho que esse é o título completo. Que é uma autora polaca, que também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, não lembro, acho que foi em 2016.
e também se envolvendo em umas polêmicas recentemente, em algum comentário que ela fez sobre o uso de inteligência artificial generativa para dar apoio à escrita também. Depois, no mês de novembro, eu tinha escolhido A Fórmula Preferida do Professor, de uma autora japonesa, que é a Yoko Ogawa. E para o mês de dezembro, eu tinha selecionado, então, uma autora chilena / norte-americana, que é a Isabel Allende, com A Casa dos Espíritos, né? Então, desses 12 livros, estamos no mês de julho nesse momento, era para eu estar com 6 a 7 livros dessas mulheres já lidos nesse momento, mas nesse momento eu só tenho 3 livros lidos e tenho um quarto ainda aqui para ler entre os livros que eu já tenho comprado. E aí fica uma reflexão, será que essa minha lista foi um fracasso? Será que ela foi um problema? E aí, o meu objetivo dessa lista inicial era ler mais mulheres e não ler só literatura por homens, né? Então, agora o Prêmio Nobel, se a gente pegar o Prêmio Nobel de Literatura, por exemplo, nos últimos anos, 5, 6 anos, eles têm sempre alternado entre um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. E a meta o objetivo com essa meta de leitura para 2026 era ler mais mulheres. Embora eu não esteja seguindo à risca essa lista, eu dei uma olhada nos livros que eu li. Nesse momento eu li, então, 28 livros, e desses 28 livros eu li 16 livros escritos por mulheres e 12 livros escritos por homens. Embora não sejam os livros daquela lista inicial, pelo menos eu estou conseguindo atingir a meta. Estou lendo mais livros escritos por mulheres em relação ao número de livros lidos escritos por homens. Então, pretendo ainda ler esses livros, pretendo comprar alguns desses livros, mas não acho que essa meta seja um fracasso total, porque eu estou conseguindo atingir esse objetivo de ler mais mulheres, mesmo sem ser as mulheres propostas no início do ano, né? Então, às vezes, fico refletindo, a gente já tem tanta coisa para ler do trabalho, no dia a dia, tantas obrigações, e quando eu quero ler alguma coisa mais sem muito processo. Então, vou tentando alternar entre homens e mulheres, ou até mais mulheres do que homens, mas se eu não conseguir ler essa lista toda até o final do ano, não vai ser um grande problema, desde que eu consiga pelo menos ler mais mulheres, né? Então, tô tentando usar este critério. E vocês, o que vocês estão lendo agora nesse ano? Tem lido mais homens, mais mulheres? Chegam a refletir um pouco sobre isso? Contem também para mim nos comentários o que vocês estão achando das leituras desse ano e também dos vídeos aqui do canal, ok? Até a próxima, então. Tchau, tchau!